papais e responsáveis, sejam todos bem-vindos ao Instituto de Educação El Shaddai. Eu sou a professora Cristiane Chagas. Eu irei ministrar a disciplina de Ciências do 7º ano, matutino e vespertino, certo? O conhecimento nos espera, queridos alunos. Vamos caminhar na estrada do conhecimento e temos que ter fé que não estamos sozinhos nessa jornada. E quem está conosco? Deus. Deus vai estar conosco nessa jornada, nos protegendo, nos guiando, nos dando sabedoria acima de tudo. Temos que ter fé e esperança, que esse momento que nós estamos passando não é fácil, mas nós temos que ter fé em Deus que tudo vai passar e vamos poder nos encontrar pessoalmente, tá bom? Mas por enquanto nós não podemos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar através dessa telinha do seu celular, do notebook. A professora vai estar à disposição para poder tirar todas as dúvidas, certo, queridos? Então, qualquer dúvida, a professora está aqui para poder tirar, certo? Então, agora a professora vai apresentar o livro que nós vamos trabalhar nesse bimestre, no primeiro bimestre. Nós vamos trabalhar com o livro da Positivo. Esse livro aqui, ó, é o livro da Positivo. Muitos já conhecem, tá? Eu vou falar um pouco sobre os tópicos do primeiro bimestre, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouco sobre os tópicos do primeiro bimestre. Eu vou só citar alguns tópicos, tá bom? E também é muito importante, turma, que vocês peguem caderno, peguem um livro, peguem o material didático de vocês, tá? Se organizem para poder assistir a aula. É muito importante que vocês assistam às aulas, tá? Que vocês interajam bem com a professora. Que eu estou aqui, vou falar de novo, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, para passar o meu conhecimento, para poder somar, tá bom? E eu peço ajuda dos responsáveis, do papai, da mamãe, tá? Que irei passar atividades, certo? Irei passar atividades. Não deixa acúmulo de atividade, porque vocês sabem que vale ponto, atividade vale ponto, organização do caderno vale ponto. Pegue o caderno de vocês, separem cada disciplina de cada professor. No dia da aula de ciências, vai ter atividade, vou pegar meu caderno, vou passar minha atividade para o meu caderno. Ah, professora, minha caligrafia não é boa. Capricha, meu amor, na tua caligrafia, que eu tenho certeza que você consegue fazer uma boa caligrafia. Tenta, que você consegue. Como eu sempre falo, tudo que a gente quiser, tudo que a gente luta, a gente consegue. Então, você consegue fazer uma boa caligrafia, tá? Capricha. Tudo que a gente faz com amor, a gente faz uma coisa bem feita. Então, você consegue, só é tentar, se esforçar, ter organização no caderno, tá? Organização e não deixar atividade acumulada, porque não pode. Porque senão você vai dar trabalho para você mesmo e você vai perder ponto. Você quer perder ponto? Não, não pode perder ponto. Tem que ter organização e atualização de todas as atividades, tá bom? Então, é só caprichar, que eu sei que vocês vão caprichar. Tá bom? Então, aqui, olha, nosso livro da Positivo. A maioria já conhece. Nós temos o livro do primeiro e segundo bimestre. Aqui nós vamos falar alguns dos tópicos. Eu só vou relatar uns dos tópicos para vocês, tá bom? Primeiramente, o primeiro tópico que iremos estudar seria qual? A professora já está passando aqui, olha. Nós vamos estudar os seres vivos e o ambiente, que seria a unidade 1, a Terra e os seres vivos. Dentro desses seres vivos e o ambiente, nós vamos estudar os ecossistemas, a biodiversidade, certo? Dentro desse ecossistema, nós temos o quê? Nós temos fatores bióticos, fatores abióticos, nós temos comunidade, nós temos biosfera.
população, certo? Nós vamos estudar tudo que envolve o meio ambiente. Olha que assunto gostoso, assunto muito gostoso. E a professora vai poder utilizar várias imagens. Por quê? Porque tem que ter imagens. Vocês sabem que estudar ciência tem que ter imagem, tem que ter ilustração, para poder ficar bem animado, para poder vocês entender, assimilar. Então, o que a professora puder fazer, eu irei fazer para passar o melhor para vocês, tá bom? Então, isso aqui seria da unidade 1. Aí, dentro da unidade 1, nós temos o habitat, o nicho ecológico também dos animais, certo? Atividade, com certeza vai ter sempre uma atividade. O que mais? Estratégia de sobrevivência. Um dos tópicos, estratégia de sobrevivência, a defesa desses animais, certo? Nós temos também a reprodução e a alimentação de cada animal. Nós vamos citar como seria a reprodução dele, como seria a alimentação, o habitat que eles vivem, o nicho deles. Então, cada um é diferenciado do outro. Então, nós vamos estudar tudo isso, tá? E sempre quando a professora estiver passando os slides com as imagens, explicando, o que eu peço, o que eu pedia sempre e vou continuar pedindo para vocês? Anotem, fazendo anotações. Ah, professora, tem no meu livro. Não, muitas vezes o que eu tô te falando não tem no teu livro. É importante você copiar. Por quê? Porque se eu for passar alguma atividade, você já tem alguma coisa anotada, vai te ajudar, vai te auxiliar. Então, é importante, fazendo anotações, pega o seu caderninho de anotações, fazendo anotações. É muito importante ilustrações. O que seriam ilustrações, professora, que eu esqueci? As imagens. Ciência, meus amores, vocês sabem que requer muita leitura. Eu sempre falo isso. Requer muita leitura. Ah, a professora passou uma atividade. Você tem que ler, você tem que pesquisar, pega o teu livro, lê e responde. Não é colocando qualquer coisa da sua cabeça, não. Tem que ler para ver realmente se é aquilo que ela pediu. Ah, vou pesquisar, pega qualquer coisa da internet. Não pode, a internet tem muita coisa. Você tem que selecionar e ver se realmente está correto, tá bom? Então, vocês têm que sempre prestar atenção nesse detalhe, tá bom? Então, aqui nós temos a reprodução e a alimentação, tá? Dos animais, que nós vamos estudar no decorrer do bimestre, né? Através de slide, através de apresentação. Aqui nós temos a manutenção da temperatura também desses animais, como eles sobrevivem, a atividade, que vai ter atividade. Aí nós vamos para outro conteúdo, que seria as relações harmônicas deles. Qual seria que nós vamos falar sobre mutualismo, procooperação, nós vamos falar sobre colônia, inquilinismo, comercialismo, tá bom? Então, isso daqui, todos esses conteúdos que eu tô relatando para vocês, colocando esses tópicos, nós vamos estudar no primeiro bimestre, tá bom? E sempre fazendo anotações na aula da professora, que isso também vai estar no caderno e vai valer ponto. Vocês sabem disso. Quem já estudou comigo sabe, tá bom, meus amores? Então, aqui seria atividades, vai ter várias atividades. Isso aqui é um pouco que eu posso mostrar para vocês dos tópicos, tá bom? Esses tópicos aqui, nós vamos estudar. Ciência é muito gostoso de estudar, uma disciplina muito gostosa. Eu espero que todos gostem, que vocês vão gostar. E qualquer dúvida, eu vou estar aqui passando para vocês, tirando a dúvida, tirando todas as dúvidas de vocês. Isso é muito importante, interagir com a professora, tá bom? Então, aqui, gente, seria as atividades e alguns tópicos. Só alguns tópicos que eu passei para vocês. E também nós temos aqui os alunos de educação inclusiva, tá? Que eu irei também passar atividade com muitas ilustrações, tá? Bem colorido, bem dinâmico, para poder o aluno interagir também e tirar suas dúvidas e poder assimilar. E qualquer dúvida, meu amor, só entrar em contato comigo, que eu estarei aqui para tirar dúvida, tá bom? Mas eu vou passar atividade com imagens coloridas, como eu acabei de passar, como eu acabei de relatar para você,
tá bom? Qualquer dúvida eu vou estar aqui. Nessa primeira semana, eu não irei utilizar o livro, tá? Nessa primeira semana eu não irei utilizar esse livro. O que a professora vai passar na primeira semana? Eu vou passar, eu vou fazer uma recapitulação do conteúdo que a professora passou no ano de 2020, tá? Eu vou fazer um embasamento. Pegue o livro de vocês do ano passado, isso vai ajudar muito para fazer as atividades. A professora, eu não lembro, eu fiquei com dúvida. Então, entre em contato com a professora, que a professora tira a sua dúvida, tá bom? Então, agora, o que a professora vai fazer um embasamento? Eu vou falar um pouco sobre o sistema digestório. Vocês lembram que ano passado nós estudamos um pouco sobre o sistema digestório? Vamos lá. Então, crianças, nós vamos relembrar um pouco do sistema digestório. O que seria o sistema digestório? O sistema digestório, ele é um sistema do nosso corpo que ele é responsável por garantir o que, professora? Garantir o processo do alimento, o processamento do alimento, tá bom? Que ingerimos, que nos alimentamos. Promovendo o quê? Ele vai promover o que? A absorção de todos os nutrientes, tá? A absorção de todos os nutrientes contidos neles. E o que vai acontecer? Vai acontecer a eliminação desse material, tá? O nosso organismo vai acontecer que as macromoléculas, nós temos enzimas, que essas macromoléculas, elas vão se transformar em micromoléculas. Quando elas se transformam em micromoléculas, as nossas células, elas vão poder absorver todos esses nutrientes para a nossa alimentação. Mas isso age todo um processo para acontecer isso, tá bom? Os órgãos que compõem o sistema digestório, primeiramente, é o que? A boca, a faringe, o que mais? O esôfago, certo? O estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. E também nós temos o quê? Nós temos aquelas glândulas acessórias. Nós temos as glândulas acessórias que estão no nosso sistema também, que são as glândulas salivares. Quais seriam as outras glândulas que vocês estão lembrando? Primeiro que eu falei, glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, tá? Ele faz parte do sistema, do nosso sistema, mas são glândulas, eles são umas glândulas anexas, tá? Mas agora a professora vai falar sobre o sistema, sobre o tubo digestório. Como é que se inicia o tubo digestório, tá bom? Então agora eu vou falar sobre o tubo digestório. Então aqui, turma, nós vamos falar do tubo digestório. O tubo digestório, aqui como vocês estão vendo essa imagem, é por onde o alimento passa. Eu vou falar por onde o alimento passa. Depois eu vou falar, eu posso citar a função de cada um. Primeiramente, nesse tubo digestório, nós temos que se inicia a boca. Como vocês estão vendo aqui, a boca, né? Aí depois nós temos a faringe, que fica próximo à boca. Aqui nós temos o que? O esôfago. Esse esôfago, que depois do esôfago aqui, nós temos a faringe. No fim da faringe, o esôfago. Aí do esôfago temos o estômago. Aí do estômago nós temos o que? O intestino delgado, tá? Que esse intestino delgado, ele mede aproximadamente 2 metros, tá bom? Mas depois nós vamos citar sobre ele. Aqui, depois do intestino delgado, eu tenho o intestino grosso. Depois do intestino grosso, eu vou ter o quê? O reto. E por final do reto, eu tenho o ânus. Por onde, esse processo que eu acabei de falar é por onde o alimento vai passando e as nossas células vão poder absorver todos esses nutrientes. Aí o que o nosso corpo não aceita, não quer, ele é excretado. Ele é excretado através de fezes, tá? Professora, como as células elas conseguem absorver esses nutrientes? Sim, é aí que vamos entrar. É aí que vai entrar o quê? A ajuda das glândulas
anexos que eu falei para vocês. Primeiramente, o alimento, ele vai fazer o quê? Nós temos a boca, nós temos a nossa boca aqui, ó. Nós temos a boca com a função dos dentes, com a ajuda dos nossos dentes. Então, isso daqui é a primeira coisa que o alimento vai para a nossa boca. É uma ação mecânica. Primeira vez a ação mecânica, que tem a ajuda dos nossos dentes, que cada um desses dentes aqui tem uma função. Vocês sabem que cada dente tem uma função, tá bom? Então, aqui nós temos a mastigação mecânica. Esse alimento, ele, com a ajuda dos dentes, estamos triturando esse alimento. Nós temos as glândulas, certo? Aqui, ó, vocês estão vendo na boca, aqui, ó. Nós temos aqui glândulas. Essas glândulas, elas vão liberar salivas. Então, com a mastigação do alimento, eu estou liberando o quê? A saliva. Saliva é uma água, né? Até quando você fala, você libera essa saliva. Então, isso é uma glândula que ela está liberando essa saliva. Ela vai ajudar na tua mastigação mecânica, certo? E com a ajuda da tua língua, que é muito importante, ela vai fazer o quê? Vai moldar esse alimento. Vai fazer tipo um bolo alimentar, certo? Quando você mastiga, nós temos a ajuda dos dentes, né? Cada dente tem uma função. Tem um dente que ele tritura, ele amassa. Então, com a ajuda das nossas glândulas salivares, vai liberar a saliva, que vai moldar, com a ajuda da língua, vai moldar esse alimento. Vai ficar um bolo alimentar para poder você engolir. Chegando aqui, olha, você vai engolir esse alimento. E para onde esse alimento vai? Esse alimento, ele vai para o teu esôfago. Qual é a função do esôfago, professora? O esôfago, ele é um tubo, tá? Ele é um tubo com a musculatura lisa, que ele tem um movimento peristáltico. Quando eu falo esse movimento peristáltico, você não consegue controlar. Quando o seu alimento está no teu esôfago, você consegue controlar? Você consegue voltar o alimento? Você não consegue. Olha só, a professora vai fazer uma demonstração aqui para vocês. Isso daqui, gente... Ah, professora, isso é uma meia calça. Sim, é uma meia calça da professora. Mas aqui, ó, não é uma meia calça não, tá? Aqui vamos supor que isso aqui seria a boca. E aqui nós temos um esôfago. Aqui seria um bolo alimentar. Essa meia que a professora enrolou aqui vai servir para vocês poderem assimilar um pouquinho. Isso daqui seria o quê? A nossa boca. Você mastigou o alimento. Eu acabei de relatar com a ajuda dos dentes, com a ajuda das tuas glândulas salivares que libera a água, né? Saliva. O teu alimento vai ficando moldado. Você mastigou. Aqui o alimento, ele tá um bolo alimentar. Quando esse bolo se torna um bolo alimentar, você mastigou, tá aqui, ó. Aqui na tua boca, tá engolindo. Aí aqui você faz aquela força. Faz uma força para o alimento descer. O alimento, ele vai para o teu esôfago. Chegando aqui no esôfago, tu tem o controle? Você consegue controlar? Consegue, turma? Não. Se você ficar com dúvida, pega uma meia da mamãe, uma meia da irmã, vai fazendo o mesmo teste. Aqui é teu esôfago, aí tá, ó. Você pode pular, você pode colocar tudo de cabeça para baixo, ó. Isso não interfere em nada. Por quê, professora? Porque aqui no teu esôfago tá indo por movimentos peristálticos. Esses movimentos aqui, ó, tu não tem o controle. E ele vai parar onde? Ele vai parar no teu estômago. Depois do nosso esôfago aqui, que esse esôfago da faringe vai para o esôfago, aqui ele vai para o seu estômago, através de movimento peristálticos. Vocês estão entendendo, meus amores? Vocês entenderam, meus amores? Então aqui, como eu acabei de relatar para vocês, seria o nosso esôfago. Esse alimento, esse bolo alimentar, ele foi para o nosso estômago. Tá aqui o estômago. Mas chegando no estômago,
quando esse alimento ele vai chegar no estômago, o que que tem no estômago, tá? Ele vai sofrer ações de duas coisas. Vamos falar uma delas. Ele vai sofrer ação do ácido clorídrico. Que esse ácido, ele é produzido pelo estômago. Ele vai absorver o que, professora? Ele vai absorver, vai matar todas as bactérias, tá bom? Que podem causar problemas para a infecção alimentar, que pode causar problemas para a sua infecção alimentar. Então, quando esse bolo alimentar chega no estômago, esse ácido clorídrico, ele o quê? Ele vai ajudar vai ajudar a matar todas essas bactérias que estão nesse alimento, certo? Para não te dar uma infecção alimentar. Ele também serve para permitir que uma enzima chamada pepsina faça a digestão das proteínas. Então, eu sempre falo, pode ser esse ácido, ele ajuda o nosso estômago, certo? Ele ajuda o nosso estômago a poder matar todas as bactérias, ok? Aqui, meus amores, chegando no estômago, acontece, né, isso com a ajuda de todas essas glândulas aqui, as glândulas anexas que eu citei para vocês. Aí depois o alimento ele vai para o intestino delgado. Esse intestino delgado, ele vai também absorver todos os nutrientes das macromoléculas para as micro. Quando eu falo macro, eu me refiro àqueles alimentos grandes, vai se transformar em micro, para poder as células absorver todos os nutrientes, certo? Então, depois, ele vai para o intestino grosso, que é onde é absorvido todos os dejetos, né? E também nós temos uma flora intestinal também, que ajuda no nosso organismo. E depois vai para o reto, que do reto vem no ânus, que como eu citei primeiro para vocês, é aonde saem as fezes, todos os dejetos. Eu estou fazendo só um embasamento. Mas, professora, me diga uma coisa, qual é a função da faringe? A faringe, gente, qual é a função dela? Ela é um órgão do sistema digestório e respiratório. Lembra que eu falava sempre para você, gente? A faringe, ela é de dois sistemas. Primeiramente, do sistema digestório e do sistema respiratório, tá? Que ele abre a faringe, ela abre em direção à traqueia, que fica ao lado do esôfago, tá? O bolo alimentar para seguir para o nosso esôfago. Ela ajuda para poder o alimento não ir para o sistema respiratório. Mas abaixo da faringe nós temos outro órgão que ajuda para o alimento não passar para o sistema respiratório, que isso nós vamos ver mais adiante. E o esôfago, professor? O esôfago, ele é um órgão tubular, bem musculoso, tá? Bem musculoso, que tá aqui, que conecta o quê? A faringe com o estômago. E o bolo alimentar, ele vai atingir o estômago, graças ao quê? A contração desse músculo liso, que é o esôfago. Como eu falei, essas contrações, elas são o quê? As contrações chamadas de peristálticas, que eu acabei de fazer essa demonstração para você poder assimilar, tá? Que é muito importante isso daqui, fazendo em casa, sempre fazendo em casa, para poder você conseguir assimilar como seria o nosso alimento. Será que a gente consegue ter aquele controle? Não, por quê? Porque eles são movimentos peristálticos, tá? No caso, todos os nossos órgãos, eles sofrem o que? Movimento, contrações peristálticas, que você não consegue controlar, tá bom? Você não consegue controlar os teus órgãos. Então, eles são movimentos peristálticos, tá, crianças? Então, vamos falar um pouquinho também da função do dente. O que seria a função do dente, professora? Aqui, olha, nós temos uma boca. Essa boca aqui tá bonita. Primeiramente, aqui nesses dentes, nós temos canino, molares, pré-molares
incisivos. Aqui nesse outro nós temos a função de cada dente. O que seria, gente, os incisivos, esses dentes da frente? Eles servem para cortar, como vocês estão vendo aqui na imagem, olha. E o canino que está aqui ao lado, olha, ao lado, seria o quê? Ele serve para rasgar o alimento. Então, cada dente desse tem uma função. E os premolares, professora, para que serve? Ele serve para amassar. Olha só, uma coisa bem legal que vocês devem fazer. Ele serve para amassar. E os molares, gente, os últimos dentes, é o que nós mastigamos mais, né? Triturar os alimentos, mastigar. Nós temos que triturar, mastigar bem os alimentos para poder esse alimento fazer digestão mais rápido, para poder acontecer a absorção de todas as células, tá bom? Então, turma, eu espero que todos tenham gostado da aula. Eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Eu vou passar uma atividade com umas 8 perguntas para vocês, falando sobre o sistema digestório, pedindo também para poder vocês fazer ilustrações do sistema digestório. Qualquer dúvida, eu estarei aqui, entre em contato comigo. Professora, eu não entendi, com certeza eu vou voltar a falar de novo para vocês, tá bom? Sobre essa aula, sobre a sua dúvida. Eu estou aqui para somar com vocês, para ajudar o que precisar, tá bom? Então eu estou falando isso, eu vou anexar em PDF a atividade. E turma, não esqueçam, passando para o caderno essa atividade. Só relembrando que essa primeira semana nós vamos dar o quê? Nós vamos só fazer uma recapitulação do conteúdo ministrado do ano passado. Hoje eu dei um embasamento sobre o sistema digestório, tá bom? Então, nós vamos fazer esse embasamento, vamos relembrar. Pega o livro do ano passado, tá? Pega o livro do ano passado, relembrando. Eu tô com dúvida. Como eu vou falar de novo, não é para ter vergonha, sempre fazendo perguntas, entre em contato, pergunte, questione, tá bom? Que eu estou aqui para suprir todas as necessidades, ajudar vocês, somar na vida de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, assimilado, relembrado, né, turma? Relembrado. Então, organização, sempre organização no caderno de vocês. E vamos caprichar, sempre caprichando, sempre querendo fazer o melhor, tá bom? Que com certeza nós vamos conseguir, tá? Tudo que a gente tenta fazer, dar o melhor, nós conseguimos, tá? Então, eu agradeço pela atenção, tá bom? E qualquer dúvida, eu vou estar aqui com vocês, tá? E não esquecendo, fazendo atividade e sempre mostrando para a professora que está fazendo a atividade, que qualquer dúvida, tirem comigo, eu irei mandar atividade para vocês, não esquecendo, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e nós vamos nos encontrar na próxima aula, através de que eu falei para vocês? Através da nossa telinha, do celular, do notebook. E eu espero que vocês estejam bem e fiquem com Deus e que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Beijo. Estou aqui para somar com vocês. Não esqueçam disso. Não esqueçam o 7º ano. E 7º ano, sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo. De novos conhecimentos, de novas conquistas, tá? E não esquecendo que nós não estamos só nessa jornada, não. Nós estamos com Deus, porque Deus é fundamental na nossa vida. Nunca devemos esquecer isso, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus.